Uma pesquisa do IBGE alerta para a crise de saúde mental entre as adolescentes brasileiras. Gente, essa é uma matéria que me prendeu um bocado, porque, mais uma vez, por isso que a gente acabou de falar, a gente tem algo que é produtivo, que traz uma situação positiva para a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma outra situação que fala ao contrário. Por isso, todo o cuidado necessário é pouco na questão quando envolve rede social. Gente, uma pesquisa do IBGE alerta para a crise de saúde mental entre as adolescentes brasileiras. O sofrimento emocional é muito maior entre as meninas do que entre os meninos. Vamos conferir. Em 2026, o mundo mudou, mas para elas ainda pesam velhas cobranças. Corte de cabelo, tipo de maquiagem, tipo de roupa principalmente. E aí quando a gente olha, a gente vê, por exemplo, ai, eu não tenho isso, e aí você fica tipo, será que vão meio que me aceitarem por eu não ter isso? Você não pode ser nem tão magra, porque senão as pessoas vão te julgar. Se você for acima do peso, você não pode ser tão acima do peso, porque senão as pessoas vão te julgar. Então elas vão sempre estar te julgando. Nunca foi fácil, mas agora o desafio ganhou a escala de um tsunami que chega pelo celular. Ela mostra o bom, só que as redes sociais não mostram o processo por trás. E a gente acaba comparando o bom das pessoas, sendo que a gente não viu o que aconteceu por trás, né? E tudo isso pesa. Insegurança. O medo também, de não conseguir se encaixar, de não fazer parte, de ficar sozinho. Sobrecarga emocional, pressão, em outros casos, vulnerabilidade social, medo da violência. Tudo isso atinge mais as meninas. 41% delas relataram tristeza constante contra 16% dos meninos. O bullying também é mais frequente entre elas. 1 em cada 4 considera que a vida não vale a pena ser vivida, mais que o dobro dos meninos. É o que mostrou um levantamento nacional do IBGE. A pesquisa analisou questões emocionais de meninos e meninas entre 13 e 17 anos. Uma fase da vida, a adolescência, já mais conturbada emocionalmente. Mas o que os números mostram são índices preocupantes. Alguns deles, inclusive, registrando piora nos últimos anos. 36% dizem que estão insatisfeitas com o corpo. Eram 23% em 2015. Além da gente olhar do sofrimento psíquico das meninas, que está maior ali, mas também entender se os meninos eles estão conseguindo falar livremente sobre as suas angústias nesse ambiente. Que isso é um ponto que, se a gente vai ver culturalmente, meninos e homens têm mais dificuldade em falar e identificar os seus sentimentos. Ouvir e acolher. Nessa hora, escola e família devem ser parceiras. Ano passado, eu tava passando por um momento difícil e eu não queria vir pra escola. Aí eu falei com a minha mãe e a gente falou com a coordenadora e ela me ajudou muito e, tipo, eu consegui superar essa fase difícil da minha vida. Quando a gente nota alguma coisa, a gente se aproxima, pergunta, principalmente a questão da escuta. O adolescente hoje precisa ser escutado. E no fim, perceber que não está só. Eu acho que a gente tendo essa conversa, a gente percebe que não é só a gente que sente isso. Também tem várias outras pessoas que sentem que a gente não tá sozinho. Acabamos de falar exatamente sobre a influência das redes sociais, de um vídeo que viralizou, está viralizando, e a gente tem uma outra matéria. Eu agradeço e parabenizo, aqui não é rasgação de seda de graça não, mas a equipe da TV Guanadi é uma equipe realmente competentíssima. Por que eu estou dizendo isso? A gente está falando do mesmo segmento, rede social. A gente tem um vídeo que leva para um lado muito legal mesmo, que se torna até exemplo, inclusive. Por outro lado, a gente vê também que é um campo completamente perigoso, arriscado. Por quê? A gente está falando aqui da influência do lado negativo das coisas, principalmente para os jovens, em especial, como diz a matéria, para as meninas. Existe um biotipo, um estereótipo que foi colocado e que é colocado todos os dias pelas redes sociais, é implantado isso na vida de cada pessoa. E quanto mais nova você for, essas influências são muito mais ativas no dia a dia. Portanto, papai, mamãe, responsável por essas crianças, se atentem a isso. Os colégios também, de modo geral, que tem um papel
mais que importante na vida do adolescente nesses casos. Muitas vezes está descontente com o cabelo, com a cor da pele, com o tamanho, com a questão do peso. Isso está ligado diretamente, sim, ao que a gente estava falando aqui. Querendo ou não, a gente tem várias pessoas que influenciam e muitas das vezes de lado negativo. E aí precisa de um amparo. Como disse na matéria, o adolescente, eu acredito que o ser humano, de modo geral, gosta de ser ouvido, mas o adolescente, muito mais, porque na cabecinha ali tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. Portanto, tenhamos entendimento, discernimento de saber o nosso papel relacionado a esse assunto também.